Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que os remédios da tireoide, eles têm diferenças entre um e outro? Não? Você vai acompanhar esse vídeo, você vai descobrir tudo a respeito desse assunto. Pois é, você sabia que o Synthroid, o Levoide, o Eutirox, o Puran e os genéricos, eles têm fórmulas diferentes entre si? Não, você não sabia, você nunca ouviu falar? Separei aqui para você, deixa eu abrir aqui, separei algumas condições, algumas informações que eu acho muito relevante que você deveria saber a respeito desses medicamentos. Bom, doutor, quer dizer então que se eu vou na farmácia e eu compro, por exemplo, um Puran, ele é diferente do Synthroid? Ele é diferente do Eutirox, do Levoide? Sim, pessoal, existem grandes diferenças, né? Não é só a questão da levotiroxina, que nada mais é o T4. Então, o que acontece? Quando você compra um medicamento desse, você vai ver aqui, vou colocar para você um quadrinho, você vai perceber que cada um tem um componente, cada um tem uma fórmula diferente de um para outro. Mas eu vou, antes de eu colocar o gráfico comparativo para você, eu vou explicar cada componente que tem na fórmula, que eu acho que você precisa saber disso para não ser enganado e não ter problemas de incompatibilidade com esses remédios. Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero passar para vocês, deixa eu puxar o teclado aqui. A sacarose. O que é a sacarose, pessoal? É um açúcar comum, utilizado como adoçante para o remédio ficar mais gostosinho, não ficar tão amargo, né, quando você utiliza ele. Qual é a desvantagem? Impacto nos níveis de glicose, né? Contribui para as cáries, inclusive, mas óbvio, em muito pequena quantidade. Outro componente importante que vão nos remédios, a lactose. Aí entra o principal aqui do nosso assunto, pessoal. A lactose é para as pessoas que têm intolerância à lactose, intolerância a leite, né? Não é uma coisa bem-vinda. Por quê? A lactose, ela é o açúcar do leite e ele é usado como diluente nos comprimidos de tireoide, ok? As vantagens, né? É um incipiente eficaz, funciona muito bem, ajuda a compressão do comprimido para ele ficar compacto, pequenininho, mas a desvantagem, obviamente, se você tiver uma alergia, uma intolerância à lactose, dançou, não vai poder usar, tá? Parou, cuidado, a gente vai ter que ver. Goma arábica, pois é, a goma arábica é uma substância natural derivada da seiva das acácias, ó que coisa bonita, né? Usado como agente de suspensão e estabilizador do comprimido. Vantagens: estabiliza o comprimido, é uma fonte de fibra, porém a desvantagem, quem é alérgico não pode usar e tem um efeito laxante em doses mais altas. Muito bem, povidona. Povidona é um polímero sintético, né, usado como aglutinante e estabilizador. Então ele é usado para compactar ali o comprimido, ele dá liga no comprimido. É um aglutinante muito bom e ele é solúvel, então não é tanto problema. Tem pessoas que têm reação alérgica, toxinas? Tem, como sempre, né, pessoal? Outro componente, estearato de magnésio. Nada mais é do que um sal de magnésio. E ele é utilizado como lubrificante e principalmente em qualquer formulação farmacêutica. Qual é a vantagem dele? Ele é um lubrificante eficaz. Ele tem estabilidade no comprimido, ele dá estabilidade. E a desvantagem é que ele pode dar interferência na absorção e reações alérgicas em muito raríssimos casos. Talco. Pois é, seu comprimido tem talco, pessoal. Talco é um mineral usado como lubrificante e agente antiaderente, para ele não ficar grudando o comprimido. É um lubrificante eficaz e ajuda a absorção da umidade, para não estragar o comprimido mais fácil. A desvantagem é o risco de contaminação e reações alérgicas que com talco podem ocorrer. Outro componente, corante amarelo. Então é uma substância usada para colorir, obviamente, o comprimido. Nós estamos falando de um tipo específico de comprimido, que são os de 50 miligramas, ok? Que alguns usam corante amarelo.
A vantagem é uma aparência mais atrativa e identificação. Não sei porque eles não tiram isso do comprimido. Para identificar uma miligramagem da outra, eles colocam cor para ficar diferente, para a pessoa de repente não confundir o comprimido. Eu acho que não vale a pena colocar corante. Na minha opinião, não colocaria. Desvantagem, alergia e existem muitas controvérsias no uso do corante. Amido de milho, né? Amido de milho, popularmente conhecido como maisena, ok? Polissacarídeo usado como diluente e desintegrante em comprimidos. Então ele ajuda na liga do comprimido, né? Mas tem gente que pode ter uma certa alergia, principalmente quem tem problemas com milho, né? Mas muito raro. Ácido cítrico é um ácido orgânico usado como conservante, aliás, ácido cítrico se usa em muitas formulações e é um regulador do pH, ok? Quais as vantagens? Ele é conservante natural, regula o pH do comprimido para ele não estragar, porém pode ocorrer irritação e sensibilidade dental. Como o comprimido não é muito mastigável, né? Você engole, muitas vezes não vai dar esse problema. A cross-caramelose sódica, ela é a carboximetilcelulose, usada como um desintegrante em comprimidos, ou seja, ela vai ajudar a compor a massa do comprimido. E ela tem pessoas que têm reações alérgicas e problemas gastrointestinais quando tem esse componente na fórmula. Gelatina, tem gelatina no seu comprimido. É uma proteína derivada do colágeno, né, de origem animal, e é usada como agente de revestimento e formador de cápsulas. Então, ela faz aquela cor brilhantinha bonita ali no seu comprimido. Qual é a vantagem? Um revestimento eficaz e biocompatível. Não é tão ruim assim em termos alérgicos. E é de origem animal. Para quem tem alergia à proteína animal é um problema. E quem é vegetariano também pode não ser uma boa. Manitol, pessoal, outro componente. É um álcool de açúcar, o manitol. E ele é usado como diluente e agente edulcorante, para dar cor ali no comprimido. Ele tem a vantagem de ser baixa em caloria e tem um pequeno efeito laxante. Desvantagens, o tal do efeito laxante para alguns e reações alérgicas, como sempre, tem muita gente que pode ter problema tudo, né? E o butil hidroxianisol, ele é o BHA, que também é um outro componente que vai nos comprimidos. Ele é um antioxidante, usado para prevenir a rancificação de óleos e gorduras. Então ele vai tentar deixar o seu comprimido estável e não estragar. Ele, existe a desvantagem, né, que são sempre as alergias e a controvérsia no uso disso nas cápsulas. Celulose microcristalina. Ele é um derivado da celulose, de uma planta, né, usado como diluente e agente de compressão, para o comprimido ficar bonitinho, ficar todo meleca. E a vantagem, ele é inerte e dá estabilidade. Desvantagem, problema gastrointestinal e, adivinha, alergia. Bora lá. Azul claro, 133. Ele é um corante sintético usado para colorir, para dar a corzinha bonita no comprimido. A identificação visual e aparência é a vantagem, a desvantagem, obviamente, alergias e intolerância a corantes. Azul de indigotina 132 é o outro corante sintético que vai dar cor também, pode causar alergia nas pessoas. E acabou? Acabou. Olha lá, é isso. Mas o que interessa aqui para você? O que interessa para você é essa planilha que eu vou mostrar para você, que é a comparação entre os comprimidos. Quais comprimidos eu estou comparando? Sintroid, Eutirox, Levoide e Puran. E uma levotiroxina mais comum do mercado, que é a da Merck, por exemplo, uma marca que eu escolhi aleatoriamente. Então, o que acontece, pessoal? Cada um desses remédios eu separei a bula farmacêutica desses comprimidos, né, desses remédios de tireoide, na dose de 50 microgramas. Então, o que você vai ver eu falar aqui é na dose de 50, ok? E no finalzinho desse vídeo, você vai ver a minha escolha, qual o melhor comprimido, na minha opinião, para você estar usando, ok? Olha lá.
Então vamos lá. Primeiro que eu vou falar para vocês, Synthroid. O que ele tem na fórmula? Se você pegar a bula lá, der uma abridinha e ler, você vai ver que está presente a sacarose, a lactose, pessoal. Aqui, infelizmente, está um grande problema no comprimido Synthroid 50. Não que eu não goste, absolutamente, é um comprimido muito bom, feito por uma indústria maravilhosa, porém ele tem lactose. Então fica o recado aqui para a indústria, retire a lactose do seu comprimido, pessoal. Ah, mas a dose é muito pequenininha, não vai fazer mal para o cliente e tal. Ele está tomando aquilo todo dia e fazendo um esforço desgraçado para evitar os alimentos. Então, para que você tem um comprimido com lactose, sendo que a maioria das pessoas com doença da tireoide tem problema com lactose? Não vejo necessidade de ter isso. Então, pelo amor de Deus, tire essa lactose do comprimido. Fica aí o recado para a indústria do Synthroid. O que mais que tem ali? Goma arábica, povidona, estearato de magnésio, talco e o corante amarelo, que eu também falei para vocês que eu não colocaria, né, pessoal? Corantes, tem muita gente intolerante e alérgico a corantes. Segundo medicamento que também é muito conhecido é o Puran T4. Como eu falei para vocês, todos 50 miligramas, tá? Então, o Puran T4, já começando aqui, é outro que tem a lactose, pessoal, monohidratada. Então, o Puran também tem lactose, infelizmente. Além disso, o que difere o Puran do Synthroid? O Puran tem manitol, o butil hidroxianisol, ok? E ele tem a celulose microcristalina. Ele não tem corante azul claro e corante azul índico, então ele não tem essa cor. Mas o que ele tem? Ele tem o amido de milho e ele tem o estearato de magnésio, pessoal. Deixa eu ver se não escapou nada. Sim, então falei certinho. Então ele tem a lactose, que é uma das coisas que eu realmente não gosto, tá? Ele tem o manitol, tudo aquilo que eu já expliquei e, óbvio, a levotiroxina, né? Pessoal, agora o que ele não tem? Ele não tem sacarose, ele não tem goma arábica, ele não tem povidona, tá? Ele não tem talco, não tem corante amarelo, ele não tem os corantes, né? Azul, por exemplo. Então, pode ser uma opção. Pena aí que o Puran também tem lactose. Empresa do Puran, tira a lactose do Puran. Vai ser muito melhor para os clientes, ok? Vamos lá. Terceiro remédio que eu vou falar para vocês é a levotiroxina genérica, que aqui nós escolhemos a da Merck, que é a mais comum de ter nas farmácias, 50 miligramas. E olha que coisa interessante, pessoal. Olha só. A levotiroxina genérica dessa marca da Merck que eu falei para vocês, ela não tem lactose. Legal, né? Mas o que ela tem? Ela tem, obviamente, o estearato de magnésio, muito bom. Ela tem o amido de milho, ela tem o ácido cítrico, ela tem a cross-caramelose sódica e ela tem a gelatina e o manitol, ok? Também é uma formulação bastante interessante. Por quê? Ela não tem a lactose que eu já falei e não tem os corantes. Geralmente vai vir um comprimido branquinho ali para você, ok? Então, o genérico não é tão mal assim em termos da composição básica da base que ele é feita. Ok, pessoal? Então vamos para o próximo, né? O próximo será o Levoide. O Levoide também de uma grande empresa. Vai aqui uma grande dica também do Levoide, que é o quê? Ele não tem lactose, pessoal. Então ele é desprovido da lactose, tá? Porém, ele tem um pequeno problema. Ele tem os dois corantes azuis, o azul claro e o azul indigotina, que está lá presente no comprimido. Ele também tem manitol, o butil-hidroxianisol, ele tem celulose, ele tem o amido de milho e ele tem o estearato de magnésio nos componentes da fórmula. Então, o Levoide, fica a dica aí para o laboratório, tira o corante azul, pessoal, pelo amor de Deus, não coloquem corantes, tem muita gente que
é incompatível com eles. Quase a fórmula perfeita, né? E por último agora, né, não tão importante, mas importantíssimo, o Euthyrox 50. No Euthyrox 50, ele tá com louvor aqui na nossa avaliação, porque ele tem ausência da lactose, porém ele tem estearato de magnésio, ele tem amido de milho, ele tem ácido cítrico, ele tem cross-caramelose e ele tem a gelatina, tá? Além disso, ele tem o manitol. E olha que legal, ele não tem nenhum corante. Então ele tem ausência, inclusive, da celulose, do azul, ele tem ausência do talco, ele tem ausência do corante amarelo. Então é um medicamento muito bem composto, ele foi limpo de uma série de componentes, mas a principal vantagem, como eu falei para vocês, é a ausência da lactose e comparativamente com o Levoid, que é um outro que também tem a fórmula bastante próxima, ok? Ele não tem o corante azul, que eu acho uma grande coisa muito interessante, né? Então, não tem talco, ele não tem o corante amarelo, já falei também, não precisa falar de novo, não tem goma arábica, não tem povidona, então eu acho muito legal. Bom, pessoal, mas agora você está querendo saber o que eu prometi aqui no vídeo. Qual é a minha escolha? Olhando essa tabela, olhando o que os próprios fabricantes estão fornecendo como informação para nós, a minha escolha, na grande maioria dos pacientes, quando realmente a gente tem a condição, porque eles se parecem muito em questão de preço, é o Euthyrox 50 ou na dose que for preconizada para aquele paciente. Então, na minha opinião, eu não tenho interesse nenhum, não tenho nenhum conflito de interesse com nenhum laboratório, muito menos com a minha escolha, que é o Euthyrox, mas a minha escolha foi baseada no quê? Na composição do remédio, pessoal. Então, a fórmula do remédio, as pessoas têm problemas, principalmente com lactose, com corantes, com coisa do gênero, tá aí a escolha. Então, no primeiro lugar ficou o Euthyrox 50 na minha avaliação. Então, essa é uma avaliação pessoal, né, e isenta de qualquer conflito de interesses. E mostrei aí para você, espero que você tenha aproveitado e converse com o seu médico a respeito do remédio. Não vai trocar remédio sem conversar com o seu médico. É muito importante. Não é porque eu falei aqui que você vai lá correndo, troca a tua marca, passa para outro, sem estar conversando com o seu médico. Mas a gente precisa ler a bula, ok? Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, dá um ok para mim, acione o sininho, que você ajuda muito o canal. Se você quiser fazer um comentário, tá aqui, me pergunte, eu vou responder com o maior prazer para você. Ok, pessoal? Abraço para todos, espero que aproveitem esse vídeo.